Provérbios 3, versos 5 e verso 6, nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Até aqui. Dentro do que nós temos falado nesses dias sobre a arca, a família de Noé, aquele momento que eles estavam ali naquela situação, algo que bate muito forte, que nós temos trabalhado muito nesses dias, é com relação à ansiedade, em relação a como a nossa vida está neste momento. Como eu compartilhei na semana passada, a vida de todo mundo foi alterada. Não existe A nem B. Uns trabalham, uns estão trabalhando e outros não estão trabalhando. Uns estão em casa, outros não. Uns estão fazendo home office, outros não. Mas a vida de todo ser humano na face desta terra, com exceção de 4 países, foi alterada. Então temos vivido dias diferentes, dias totalmente diferentes do habitual, ao qual nós estávamos acostumados. Então algo que tem aflorado muito é a ansiedade. Algo que nós temos que tomar cuidado é nosso relacionamento com Deus. E algo que nós temos que vamos falar aqui nessa manhã é sobre, nestes momentos em que nós estamos vivendo, em que tudo fugiu do nosso controle, tudo fugiu do nosso controle, nós não temos controle de mais nada. É aí que tem acontecido, que nós temos caído em ansiedade. Falei controle, né? O que é muito disputado nesses dias não são, lógico que são as máscaras, o álcool em gel que eu não peguei, mas uma coisa que é muito controlada nesses dias é o controle. Tem aqui na mão um controle remoto de televisão. Hoje em dia, isso aqui é objeto de desejo de muitos na sala. Quem chega primeiro na sala é o que tem o domínio sobre este objeto. O controle. Existe controle do videogame também, né? Você querer controlar. O interessante do controle do videogame é que você tem ali na televisão, na tela onde você está jogando, você controla, você consegue ter o controle de um personagem. Você consegue ter o controle sobre as atitudes dele, você influencia ele com a sua ação, porque você tem um controle na sua mão. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver Provérbios 3, 5, 6 com tudo isso que está falando? Nós vamos ver lá na frente, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nem tudo em nossas vidas é controlável. Por exemplo, a questão do clima. Não é controle do tempo, mas é previsão do tempo. Porque o máximo que nós conseguimos fazer é prever as coisas quando nós não temos controle. Existe a previsão de tempo de nesta semana esfriar. Previsão. Mas não existe o controle de que isso será. Quantas vezes você já não saiu de manhã porque você ouviu a previsão do tempo um dia antes e você pegou guarda-chuva, blusa de frio, saiu todo preparado, quando chegou no final do dia, você não usou nada daquilo. Por quê? Porque existe a previsão, nós somente prevemos aquilo que nós não temos controle. Porém, eu e você, nós somos viciados em controle. Nós não conseguimos abrir mão daquilo que nós pensamos. Nós não conseguimos abrir mão daquilo que nós achamos que dominamos. Nós não conseguimos abrir mão daquilo que nós achamos que nós somos donos. Assim somos nós com as nossas vidas. Nós achamos que somos dono dela. E nós achamos que dominamos ela. Mas a grande verdade é que nós não temos
A grande verdade é que por muitas vezes nós não temos o controle de nada disso. E aí o que acontece? Em virtude de nós não termos o controle, ou acharmos que temos o controle, nós deixamos o quê? Que a ansiedade encha o nosso coração. Imagine aquela família dentro de uma arca, aonde eles perderam o controle de tudo. Aonde do lado de fora estava um caos. Aonde eles não sabiam quando, nem como, nem de que maneira eles sairiam daquela arca. Eles perderam o controle. Vivemos em dias em que nós perdemos o controle. E por termos perdido o controle, nós começamos a ter pensamentos ruins acerca do nosso futuro. E o que acontece? A ansiedade começa a contaminar o meu e o seu coração de forma negativa sobre o futuro. Começamos a pensar coisas ruins. Por quê? Por perdermos o controle, a ansiedade enche os nossos corações. E a necessidade de ter controle, essa necessidade, ela gera ansiedade. Porém, Jesus não tinha esse problema. Jesus não tinha esse problema. Jesus não era controlador. Na verdade, Jesus sabia que ele estava aqui na terra para fazer a vontade de seu Pai. E a Bíblia nos mostra e nos deixa isso muito claro em diversos momentos. Se você quiser me acompanhar, Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Abra comigo, Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Olha como o Evangelho nos mostra isso. Olha como o Evangelho nos mostra que como Jesus tinha muito claro isso, que ele estava aqui na terra para fazer a vontade do seu Pai. Evangelho de João 4,34 diz o seguinte, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Um pouquinho mais à frente, ainda no Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, fala o seguinte, ainda dentro de que Jesus tinha essa convicção. E a Bíblia nos mostra, aqui em João 5,30, que Jesus fala o seguinte, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Mais um pouquinho para frente, João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Jesus tinha claro que ele estava aqui na terra para fazer a vontade do seu Pai. E Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, nos diz o seguinte, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E por causa disso, ele não vivia ansioso. Ele tinha a combinação, de dois fatores que mata qualquer controle e qualquer ansiedade. E estes dois fatores são vida de oração e propósito. Marca aí, você que está marcando. Como está a sua vida de oração? E como está a sua convicção do seu propósito? Como está a sua vida de oração? E como está a sua convicção acerca do seu propósito? Jesus não vivia ansioso, não era controlador, porque ele tinha convicção do seu propósito, e ele tinha a vida de oração viva na vida dele. E sabendo disso, como podemos vencer essa ansiedade e esse desejo por controle? Porque nós perdemos o controle. Você perdeu o controle.
Sabe quando você quer assistir a televisão e você perdeu o controle pela sala, ou então você quer assistir algo, mas o controle está na mão de outra pessoa. E você fica refém daquilo que aquela pessoa, e você fica assim, tomara que ela coloque no jogo. Tomara, só que ela quer assistir programa de culinária, ou programa que é muito em moda agora, programa de reforma de casa. Né? Minha esposa fez assim do fundo. Mas você quer ver o Coringão jogar. Você quer ver o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, não sei quem você torce. Mas ela quer ver a reforma da casa de um norte-americano. Você perdeu o controle. E quando nós perdemos o controle, nós ficamos agoniados. Em primeiro lugar, a vitória sobre a ansiedade, ela começa quando nós nos reconectamos com Deus. É quando voltamos para o nosso Criador e descobrimos que o perfeito amor lança fora todo medo, relatado lá em 1 João capítulo 4, verso 18. E aí nós começamos a caminhar na direção, e com a direção de Deus, com uma mente dirigida pela paz. Nós vamos ter isso claro em nossas vidas. Quem vive em função de qualquer coisa que não seja Deus, não consegue desfrutar daquilo que alcançou. Por que existe muita gente infeliz? Você deve conhecer pessoas que têm tudo na vida. Têm tudo. São realizadas financeiramente. São realizadas em muitos aspectos. Porém são infelizes. Não conseguem desfrutar daquilo que tem. Por quê? Porque quem vive em função de qualquer coisa que não seja Deus, não consegue desfrutar daquilo que alcançou. Nós temos que viver em função de Deus. Sabe por quê? Porque quem vive em função de Deus e alcança algo não tem medo de perder, porque sabe de onde que veio. Sabe de onde que veio. E Deus é a única coisa que quando nós alcançamos, nós não temos medo de perder, porque Ele é o único que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ter isso claro em nossos corações. E como nós podemos superar o controle e a ansiedade nesses dias? Existe apenas um caminho. Mateus, capítulo 11, verso 28. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28 a 30. Para eu e você superarmos o controle e a ansiedade, só existe um caminho. Está aqui, escrito aqui. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus é o caminho para nós deixarmos de lado o controle e a ansiedade. E Ele mesmo, lá em Lucas capítulo 12, verso 29, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 29, nos diz o que nós devemos perseguir. Evangelho de Lucas 12, 29, Ele mesmo nos diz o que eu e você devemos perseguir. E diz o seguinte: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Jesus, que tinha convicção do seu propósito, que valorizava fazer a vontade do Pai, que não vivia ansioso, que não era controlador, nos diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e tudo nos será acrescentado. É simples como parece. Sabe por que é simples? Porque em primeiro lugar, pois nós temos um relacionamento íntimo com Jesus. Quando nós entendemos isso aqui, pode ser simples, porque nós começamos a ter um relacionamento íntimo com Jesus. E a começarmos a ter um relacionamento íntimo com Jesus, em segundo lugar, nós colocamos Ele como o centro da nossa vida. E Ele sendo o centro da nossa vida, em terceiro lugar, nós deixamos que Ele tome o controle de tudo. Nós deixamos o nosso controle de lado e deixamos que Ele tome o controle de tudo. E em quarto lugar, sabe o que acontece? Enfim, nós descansamos, somos cheios de paz e não precisamos viver cheios de ansiedade, porque o Senhor está controlando as nossas vidas. Leandro, se é tão simples assim, por que a gente complica? Nós falamos semana passada, né? Nós somos expertos em complicar as coisas. Sabe o que nós complicamos? Porque, presta atenção, relacionamento com Jesus não quer dizer que estamos perto dele, mas sim que nos tornamos um com ele. Eu posso andar perto de uma pessoa, mas não posso ter nada a ver com essa pessoa. Mas eu posso andar com essa pessoa e deixar que essa pessoa me influencie. Relacionamento com Jesus não é somente estar perto de Jesus, mas é se tornar um com Ele. É se tornar um com Ele. E após essa introdução, eu quero ler com vocês de novo Provérbios, capítulo 3, verso 5. Que foi o texto que nós usamos como base para isso que nós vamos falar aqui. Provérbios 3, 5 é bem claro. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Presta atenção. Não se apoiar no seu entendimento. Sabe por quê? Eu não sei nada desta vida. Nós achamos que sabemos tudo. E por acharmos que sabemos tudo, nós queremos controlar tudo. E Provérbios fala o seguinte: não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você acha que sabe. Não se apoie nas suas especialidades. Não se apoie no seu doutorado. Não se apoie no que você sabe fazer. Não se apoie no seu raciocínio. Não se apoie no seu intelecto. Sabe por quê? Porque nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os seus e nos meus caminhos. E aqui diz: e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar os seus caminhos. Porque quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, Ele endireita mesmo que sejam caminhos tortos, Ele endireita, porque é Ele quem está me controlando. Hoje, entregue a Deus tudo aquilo que você tem se apoiado e coloque a sua confiança completamente nele. Devolva ao Senhor hoje o lugar mais importante na sua vida. Hoje, concentre todos os seus esforços em conhecê-lo mais e mais. Nós queremos ter o controle de tantas coisas. Nós somos tão viciados nisso aqui. Tão viciados que nós só estamos pedindo para o Senhor abençoar o nosso controle.
Nós temos pedido para Deus abençoar o nosso controle. Enquanto na realidade, eu tenho que concentrar os meus esforços em conhecê-lo mais. Porque quando eu concentro o meu esforço em conhecê-lo mais, a paz que vem dele invade a minha mente e o meu coração. E ele começa a controlar a minha vida. Você pode estar ouvindo isso aqui hoje. E você pode estar pulando aí no seu lugar, feliz da vida. Falar, Senhor, obrigado, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. É isso mesmo, controla. Mas amanhã, sabe o que nós fazemos? Isso acontece direto. Nós vimos para o culto no domingo, ouvimos a palavra, pulamos, louvamos, choramos. Mas na segunda-feira a gente faz o seguinte: me devolve o controle, Senhor. Deixa comigo. Deixa comigo. Uma pergunta, para nós encerrarmos esse momento. No ano em que passou, 2019, quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Agora, e se Deus estivesse no controle? Como teria sido? Preste atenção. Algo novo está se iniciando na sua vida, a partir do que você tem vivido hoje. Algo novo está se iniciando na sua vida, a partir do que você está vivendo hoje. Algo novo começava na vida de Noé e sua família, a partir da experiência que eles tinham naquela arca. Algo novo está acontecendo na sua vida. Deixe Ele controlar o seu hoje. Deixe Ele controlar o seu amanhã. Presta atenção, Provérbios 27:1. Provérbios 27:1 nos diz o seguinte: não se gabe. Na revista atualizada, se não me falha a memória, está escrito: não te glories do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Mas quem conhece o dia de amanhã, eu quero que controle a minha vida. Quem conhece o dia de amanhã, eu quero que controle a minha história. Quem conhece o dia de amanhã, eu quero que controle a minha família. Quem conhece o dia de amanhã, eu quero que tenha todo o controle. Porque quando eu entrego o controle na mão dele, eu deixo de viver ansioso. Na sua casa, feche os seus olhos. Aí na sua casa, feche os seus olhos. Como você tem vivido esses dias? Como você tem vivido esses dias? Como você tem vivido esses dias? Eu confesso, já fui e estou tentando melhorar. Mas quantos de nós não somos viciados em controle? Quantos de nós não temos limite para isso? Mas nessa manhã, eu quero juntamente com você vir aqui na frente. Você na sua casa orando e eu aqui. Para que nós juntos possamos, Senhor, toma nas tuas mãos o controle da minha vida. Porque tu és o Deus que conhece o hoje e o amanhã. Não se glorie, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele poderá trazer. Que ele controle a minha e a sua vida. Ore. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar na sua casa. Comece a orar, meu irmão. Senhor, nós queremos nessa manhã não somente declarar dependência, mas entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor controle as nossas vidas. Que o Senhor controle o nosso amanhã.